nessa nona jornada Musimid, que trata de Roberto Carlos, como já dito nos outros dois painéis. Iniciamos o terceiro, devido a umas mudanças aqui no tempo, algumas pessoas vão apresentar de uma forma deslocada na inicial. Então eu tenho o prazer de trazer aqui o Roberto Bispo, que vai falar sobre as capas de disco, e tenho assim, frisar muito que ele fez a arte desse evento, assim como de todas as outras anteriores, há vários anos, né? Revista e tudo. Então essa pessoa super talentosa aqui vai falar um pouco e eu passo a palavra a ele. Bem-vindo de volta. Agradeço, sinto muito honrado por essa oportunidade, professor Elô, todos aqui. É uma alegria muito grande. Vim correndo da escola, preocupado com o tempo, mas deu certo. A chuva já segurou um pouquinho, né? Aqui a apresentação. Então, agradeço a oportunidade. E como eu conheci a professora Elô, né? Foi na entrevista, eu trabalhei aqui na casa, na Unip, por 10 anos aproximadamente. E eu precisava fazer um mestrado, né? Estar na graduação e tudo mais. E na entrevista, conheci a professora Heloísa. E foi muito gratificante. Foi como se fosse um elo mesmo, né? E eu estava com uma outra dissertação em mente, enfim, né? Era no olhar criativo do cérebro e tudo. Mas aqui foi um paradigma, digamos assim, de um novo olhar, né? Comecei com a professora Heloísa e ela trouxe essa questão da música, a canção francesa. E eu achei incrível, porque eu toco violino numa orquestra cristã, né? Então eu fiquei encantado com o curso aqui, com toda a metodologia de ensino. E pode passar por gentileza? E durante as aulas, como aluno especial, vimos a questão do Roberto Carlos, ritmo de aventura, e aluno com experiência em moda, outro aluno com experiência no jornalismo. E analisando o filme Ritmo de Aventura, despertou o olhar de outras aulas de cantores franceses, né? E descobrimos que Charles Aznavour não tinha tanta pesquisa no Brasil, né? Assim, olhamos aquela plataforma, se não me engano, Curupira, não sei o nome. Sucupira. Sucupira, é isso. E pesquisando em outras plataformas, falei, então é um caminho de pesquisa aqui, né? Então é aquele gap, aquele problema da pesquisa. Então, a comunicação visual das capas de Charles Aznavour, né? Foi muito gratificante esse trabalho. Percebemos diversas categorias dentro das capas de disco dele. Eu não consegui, né? Não conseguimos descobrir o número certo de capas, a quantidade de capa, né? Mas tem muito trabalho, né? Até futuras pesquisas sobre esse cantor também e tudo mais, né? Gentileza, Paulo. Então, eu trouxe aqui só um pequeno frame aí da dissertação, dá para a gente perceber a diversidade do trabalho de Charles Aznavour, né? Então, percebemos diversidade de categorias sobre Aznavour, das suas capas, né? Uma categoria só artística, então você consegue ver uma diversidade. Então, dentro da dissertação está mais detalhado, quem quiser acompanhar o projeto, tá bom? Então, aquela capa, por exemplo, a gente percebe, Aznavour está apontando para ele mesmo, tem toda uma composição aqui, e aqui tem uma direção, a gente consegue ter até uma proporção áurea, tem toda uma leitura dentro da capa. Então, é uma capa bem pensada, né? Ele aponta que para ele, você olha e já vem um bar, aqui é bem legal essa capa. Então, dentro da dissertação, a gente consegue ter um trabalho mais detalhado, como se fosse um HQ aqui. Então, ele é livre na criação, né? Uma hora ele mistura artes plásticas com design gráfico, cores, né? Tem performance, tem com cigarro, tem uma diversidade de capas, né? E pelo mundo afora. E aqui, Roberto Carlos, eu puxei esses dados do site oficial. Então percebemos que nacional são 65 capas, internacional são 40 capas. Tá? Então, olha as gravadoras que nós comentamos, né? A Columbia, CBS, a Polydor, seria essa pronúncia? E depois não aparece mais em nenhum momento. Então, talvez seja o que o Rafael comentou dessa parceria que ele fez, né? Internacional, mesma coisa. Então, da década de 70, ali final, 80 para cá, você não vê mais o ícone nas capas. Tá bom? Então, tá vendo? Cada década são 11 capas. E aí vai chegando acima de 2000, vai diminuindo a produção.
Tá? Isso, então, pode por gentileza. Então, trouxendo a professora Heloísa, eu trouxe também como uma referência do livro para a gente aqui. Querem Acabar Comigo, de Tito Guedes. E aqui tem algumas citações que são poucos álbuns que ganham nomes, né, que a gente falou da marca. A gente não vê uma marca, uma identidade como os Beatles, o Queen, não tem um logo. É simplesmente o nome e o seu rosto. Então a identidade é a própria performance dele, a comunicação, o seu rosto. Então a gente vai perceber cores quentes e essa transição da paleta azul. E aqui fala um pouco delas, aqui também tem um pouco da parceria do Roberto Carlos, enfim. Por favor, Paulo. E aqui, tá, gente? Então foi um frame que eu peguei do site oficial. Então eu consegui fazer da esquerda para a direita. Então ali, os dois primeiros são os compactos. O que a gente percebe aqui? O primeiro LP, ali, o primeiro vinil, é acompanhado de uma mulher. E a gente vê isso depois, não encontra, né? Olha só, vai passando o tempo, e você não encontra mais esse romantismo, uma mulher junto, só aqui na década. Não consigo enxergar aqui, mas é 2000 alguma coisa. Aonde tem elas? 2009. 2009, que aparece uma capa elas, né? Mas então uma questão mais artística esse vinil aqui, né? Mas que a gente percebe aquele brinco que você falou do verde, que lembra muito a questão dos Beatles, o cabelo mais curto, rock. Aqui até lembra um pouco a banda Beatles, os quatro. O ritmo de aventura, bem clássico. Essa capa preta e branca, né? A preto e branco, essa aqui, né, do palco. Então a gente tem uma linha aqui, de perspectiva, uma análise. São Remo é uma capa diferente, tá? Então, diferente das outras. E que eu percebi que na década de 80 para 90 aí aparece essa paleta azul que nunca acaba mais, né? Olha lá, é o azul, é o rosto, é o azul, o rosto. E vira como se fosse um padrão mesmo. Né? E aqui então, né, isso aqui, parte do cabelo encaracolado, a professora Heloísa comentou, e aqui foi ficando mais liso o cabelo, né? E pode passar para o internacional um pouquinho, tem mais. Ó, a internacional, também, as primeiras capas aqui tem essa coisa da paleta colorida, né? E aí chega o momento mesmo, é a coisa da gravadora, a gente só vai perceber o ícone nas primeiras e depois ela some, tá? Aí tem uma série, olha aqui, ó, azul predominante aqui, uma década gigante, até chegar a última ali. Então, uma pesquisa que poderia entender por que essa mudança, né, dessa paleta, por que da canção, será que foi questão da canção, o que está por trás ali, que a gente poderia descobrir essa mudança tão forte assim de identidade. Acho que de linhas gerais era isso que eu ia apresentar. Eu fiz um cronograma para incluir, porque eu não tinha entendido se eu tinha que falar e incluir o tempo do vídeo junto com os meus 10 minutos. Então, já que a gente está apertado de tempo, eu vou fazer a apresentação como se fosse assim. Aí, o que acontece? Bom, peraí, é uma apresentação, né? Eu primeiro agradecer a Heloísa pelo convite, agradecer de público. Eu não sou especialista em Roberto Carlos, eu não sou especialista em música. Eu pediria para você passar para o próximo slide. Meu nome é Adriano Carvalho Araújo Souza, eu sou doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Sou autor de Poética de Júlio Bressani, que é um livro saído em 2015 sobre a obra do cineasta, que acaba de completar 80 anos, né? Completou, nós estamos em março ainda, né? Mês passado, em fevereiro. Que mais? Eu organizei com Lady Jalagués uma coletânea sobre Andrei Tarkovsky. Enfim, tem umas traduções aí pelo meio. E eu procurei pensar com as coisas de que eu disponho como falar sobre Roberto Carlos, né? Então, eu intitulei a comunicação como Roberto Carlos em séries culturais, notas sobre a intermedialidade entre o popular, as vanguardas e o cinema, né? Pegando traços dessas de três representantes, né? Eu vou ler um texto que é para a gente não se perder, eu prefiro dessa forma. Bom, eu peguei uma deixa da fala de
de Heloísa da persona midiática, né? Então, vamos lá. Roberto Carlos, em sua persona midiática, será observado aqui, nesta comunicação, como uma figura, a exemplo do próprio cinema, que se multiplicou a evanescência. Roberto Carlos está em quase todo lugar. Surgiu na fronteira entre a transgressão e o popular, tendo a admiração de personalidades as mais díspares, de Caetano Veloso a Rogério Sganzerla, por exemplo. Nesse sentido, optei por fazer um mapeamento dessa repercussão, disso que considero uma abordagem inesperada de duas de suas canções. Assim, abordarei um texto de literatura em cordel, mencionado na leitura de Jerusa Pires Ferreira, e dois autores relacionados com a contracultura no Brasil, Augusto de Campos e Júlio Bressani. Talvez eu salte um pouco Augusto por causa do nosso tempo. Observo o tom da descida infernal, o recurso a um tom estranho às temáticas do demônio logrado, o humor característico do popular à contracultura. Jerusa nos fala dos limites do termo cultura popular. Em suma, ela fala neste livro aqui, chamado Leituras Imediatas, que foi uma publicação póstuma, elenca dificuldades que se impõem ao colocá-lo como um campo de especificidade. Aponta o quanto o artista popular pode ser exatamente aquele que mais resiste a se submeter ao que vem dos meios televisivos, à modernização e a todas as dificuldades que lhe acompanham no cotidiano, né? Pediria para passar para o próximo slide. Nesse sentido, por meio da criação, o artista popular devolve o que lhe chega, fazendo incidir a presença do corpo e o sentido de desmesura que podemos localizar na expressão "quero que vá tudo para o inferno", título da canção de Roberto Carlos, que o cordelista devolve de outro modo. Pediria para você passar mais um próximo slide, que aí já está um pouco maior, né? De forma a resistir às adversidades da diáspora nordestina, o cordelista Enéas Tavares Santos escreve a Carta de Satanás a Roberto Carlos. O autor toma o lugar de Satanás e se dirige ao cantor fazendo a denúncia dos males que passa a população pobre, assim como ele, né, ele também faz parte dessa população, deserdada, entre aspas, dos manjares e das bem-aventuranças. Mas esse artista, ele o faz em um tom jocoso, pedindo que o cantor pare de mandar as pessoas para o inferno. Eu pediria que você passasse para o próximo. E, assim, me causou, quando eu estava escrevendo meu livro, me causou uma certa estranheza o fato de que Augusto de Campos estava usando um verso de Roberto Carlos. Então, no meu Poética de Júlio Bressani, vocês me desculpem estar falando do meu próprio livro, né? Mas se eu não falar, acho que ninguém fala, enfim. Sentido semelhante, relato em meu livro Poética de Júlio Bressani, ao trazer comentário de Bob Schneiderman a uma solução inesperada encontrada por Augusto de Campos para um verso em A Extraordinária Aventura Vivida por Vladimir Mayakovsky no Verão da Dátia, né? É um poema do grande poeta russo. Tradução realizada em parceria com Haroldo de Campos e o próprio Boris. A solução consistiu em incorporar um verso do cantor Roberto Carlos. Brilhar para sempre, brilhar como um farol, brilhar com brilho eterno, gente é para brilhar, que tudo mais vá para o inferno. Este é o meu slogan e o do sol. Chama a atenção também que Augusto, em O Balanço da Bossa e Outras Bossas, se refere a Roberto Carlos como um cantor que aprendera uma impostação calma, tranquila, semelhante à de João Gilberto, né? Alguma coisa que contrastava, na época, com as performances em meio aos arremessos de guitarras na Europa e nos Estados Unidos. Imagino que ele esteja se referindo a The Who, Jimi Hendrix, enfim. E aí a terceira figura que eu queria mencionar aqui, que é uma figura que também que conversou muito com... que olha até hoje com muito carinho para as coisas que advêm do popular, e também tinha um diálogo com os irmãos Campos, que é o Júlio Bressani, né? E no Bressani, o popular parece se transformar em uma terceira coisa. Em Matou a Família e Foi ao Cinema,
temos a história dentro de uma história. Márcia e Regina são duas amigas em um clima amoroso e inocente, como se estivessem em um filme em preto e branco. Há os gestos, os sorrisos, abraçam-se no sofá. De repente, Márcia comenta um filme com um título bem folhetinesco, ou se preferirmos, algo mais para o tom apelativo, que lembra edições populares. Chama-se Perdidas de Amor. Márcia diz que a trama a fez lembrar delas mesmas. Em Perdidas de Amor, há duas moças que também pretendem um prazer sexual, mas se matam antes. Ou melhor, matam-se após uma farra. No desenlace, ouvimos Ninguém vai tirar você de mim. Aqui a repetição do verso Eu fico triste só de pensar em te perder, de um lado acentua a ironia bressaniana, do outro cria uma dissimetria, o que gera um desconforto, onde deveria, em tese, haver riso. Aí eu queria passar um trechinho do filme para vocês verem. Alerta de spoiler, é o final do filme, eu sinto muito. Peço desculpas para quem não viu o filme. Basicamente é isso, gente. Se quiser mostrar as referências no PowerPoint ainda, mas basicamente... Compartilha aqui com o pessoal. As referências, algumas das referências, obrigado. Pode até passar para o próximo também. Mas aí não vai rodar porque é o PDF, era o GIF. Pessoal, boa tarde. Estou aí para fazer uma apresentação minha, né? E porque eu trouxe aqui fazer uma colocação, porque alguém chegou aqui, né? Embora já foi abordado esse assunto, mas alguém que não viu. Só para rapidamente falar. Aliás, é a primeira jornada do ZMID que eu estou participando, é a 9ª. Mas no ZMID já participei de 10, perdão. Então, assim, quando a Heloísa falou, você tem muita coisa que o Roberto Carlos, ele participa, um cantor sertanejo, né? Portanto, o título, eu, como segundo diz a minha orientadora, eu gosto de título também. Deixa eu colocar a sua apresentação. Amo os títulos, sabe? Vamos criar título, né? Então, está fazendo exatamente 4 décadas, em 86, esse ano, por incrível que pareça. E depois vou passar as referências, no Memória Globo, está todos os participantes sertanejos, cantores sertanejos, duplas, desde o primeiro, que foi em 1986, 4 décadas. Então, o que eu... a tempo joga a flor, junto com o beijo. Há 4 décadas, a mídia joga com o sertanejo. Bom, é o título que eu achei que foi um pouco sugestivo. Porque assim, tudo é mídia, nós sabemos disso, né? Mas pode passar, aí está o Chitãozinho lá, né? Então aqui, do lado dele, que foi o primeiro que participou, mas eu vou falar. Chitãozinho e Chororó participaram nesse 86. E Christy Ralph, que também fazem parte da minha pesquisa também, né? Sérgio Reis, que é o principal alvo da minha pesquisa, ele vai aparecer só em 76. Né? Perdão, 96. Confundi com o primeiro filme dele, 96, mas eu vou falar. Então aqui está, Louco por Você, foi o primeiro disco dele, por sinal, Adriano, o Roberto mostrou os discos, né? Eu vou passar rapidamente aí. E em 63, Splash, né, que foi em 63, mas ele vai, na verdade, eu tenho esses 2 discos, tem quase toda a coleção dele. Apocalipse, eu pontuei aqui, que foi, Apocalipse foi o ano que ele lança o CD Apocalipse, que ele faz 4 décadas, que representa o sertanejo, né, junto com ele. 2023 foi o último que foi Eu Ofereço Flores, e foi junto com a Ana Castela. Pode pular. Aqui está. Nós sabemos aqui que esse primeiro disco dele foi uma imagem genérica. Não foi foto não, né? Que é Louco por Você. Mas aqui está também um resumo breve, que eu vou falar, né? De acordo com a biografia
em detalhes do Paulo César de Araújo, né? Ele falou seu sucesso e não esperava o processo. Bom, tá, isso vai estar na referência também. Roberto, jovem guarda, nas caravanas com shows com Sérgio Reis. Isso está na biografia, o Sérgio Reis fala isso, né? A biografia dele, escrito por Murilo Carvalho, tá? 2018. E também, em 1976, une-se aos sertanejos, Memória Globo, que é onde que eu levantei isso, né? Vai estar na referência também. O último álbum do Roberto Carlos, que foi Ofereço Flores, que ele participa com Ana Castelo. E breve a abordagem política. Eles já tinham dito que a cara ia falar, e hoje as três falaram um pouco, né? Pode passar. Por favor. Tá. Muito interessante que nesse primeiro especial que ele participa com os sertanejos, foi o circo chamado Brasil. Será que somos todos palhaços? Bota lá uma interrogação e depois reticência. Criei isso aí também. Né? Roberto Carlos Especial, um circo chamado Brasil. Pode pular. Eu achei muito interessante, é muito lindo. Se vocês verem isso no Memória na Globo, vocês vão achar que é verdade. Pode pular, Paulinha. O Roberto Carlos, ele se veste de palhaço para abrir. Ele se veste... É interessante, o Roberto Carlos, ele usa uma máscara, ele se veste de palhaço para entrar. A entrada do especial dele de 1986 foi assim. Pode pular, Paulinho, acho que eu coloquei duas imagens. Aqui está acabando de colocar, aqui está o carequinha, a outra ainda não está careca, pode voltar lá. Eu fiz 2 prints aqui, depois já ele vai passando no vídeo, mas eu fiz um print. E aqui, então, eu coloquei, né, agora a carequinha para representar o circo, porque, né, o cabelo da Jovem Guarda, agora a carequinha pode pular, pode ir. Esse daqui é Circo Brasil. Eu não sei se o print não ficou, não fica bom o print, né, mas é Brasil com Z. Eu achei muito interessante, você pode pular, Paulinho. 1931, só volta lá, para dar uma pontuação, né, tipo, porque em 1931, Getúlio Vargas, daí para frente, então já vem, ele tem um decreto de Brasil com S, né? Mas até 1931 era Brasil com Z, não sei se tem alguma... Bom, tudo bem, pode passar Brasil com Z. E aqui pode pular, abre as portas e o cantor se apresenta, né? A plateia é a hora de aplaudir. O Roberto Carlos está entrando, por incrível que pareça, eu fiz esse clipe, porque fica um longo tempo com a mão esquerda levantada, né? Nós sabemos que ele é da direita. Mas pode pular. Aí no próximo ele abraça, começa a cantar, né? Abraçando tudo. Pode passar. Aqui eu fiz também questão de fazer um print do público, porque às vezes é meio nostálgico para mim, não sei, né? Ver algumas coisas, a maioria dos professores já se foram, né? Mas o objetivo, né? Fiz um print também. Pode pular, Paulinho, tem 2 prints, aí tadinho, onde estarão vendo? Chitãozinho Chororó, pode pular. Acho que eu coloquei 3 Chitãozinhos, que eu gosto dos meninos. Chitãozinho Chororó. Christy Ralph. Não, vou falar, Ranchinho, né? Nesse dia, Christy Ralph, Chitãozinho Chororó, Christy Ralph e o Ranchinho. Agora, por quê? Depois eu vou explicar por quê. Porque Ranchinho, no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre Alvarenga e Ranchinho, Jaralac e Ratinho, e confirma-se que eles são duplas humorísticas, né? Já tinha morrido o Alvarenga, né? E o Ranchinho, aquele é um palhaço, portanto ele vai cantar a música, né? Varsa das Parmas, né? Tudo falando errado, blá blá. Pode pular, aí ele está cantando, o Roberto Carlos aplaudindo o Ranchinho. Christy Ralph, nunca fui fã deles, admiro muito, admiraram uma coisa, mas por causa que eles saíram de um gênero e foram para o outro, não entala isso daí, né? E assim foi o Sérgio Reis também. Eles são uma foto mesmo. Saíram da onde, Zé? Hã? Eles saíram da onde, você falou? Cantando inglês, né? Eles pertenciam, tanto que está no nosso artigo aguardando a publicação, é os falsos gringos. E depois, aproveitando a mídia, né? O Roberto Carlos aqui, né? Ó, primeiro, na Flor, um beijo. A partir de hoje, a Flor também é um público sertanejo.
Tá, pode pular, acho que meus títulos, eu gosto mais do meu título porque de muito. Não, eu me amo também, né? Aí, volta um pouquinho, Paulinho. Aí eu já bota que tá lá, né? Primeiro beijo e joga. Pode passar, Paulinho, por favor. Zezé de Camargo, que foi. Zezé de Camargo tem muitas apresentações. 1991 foi a primeira, 94, 2008, 13 e 21, né? Mas, confesso, gente, tem muitos artistas, Maiara e Maraíza, não deu tempo de fazer tanto print, porque aí já não tá no Globoplay. No Globoplay, no Memória da Globo, tá mais aqueles artistas mais chitãozinhos, Zezé, sabe? Daniel, os outros não estão. Aí você tem que procurar no YouTube essas coisas, né? Mas muitos mais do que isso que estou passando participaram com ele. Pode passar, por favor, Paulinho. Leandro Leonardo, né? 93, né? E Almir Sater, 96, né? Que foi na época do Rei do Gado, aí eles cantam moda de viola, e Roberto Carlos cantou moda de viola. Pode pular, Paulinho. Eu amo o Almir Sater, né? Mas por causa que Sérgio Reis não me entala, então fiz uma foto. Aqui está a Roberta Miranda, em 96 também, que foi no mesmo dia que está o Sérgio Reis. O Daniel, 2009 podia ser diferente, porque o filme dele foi em 2009, né? Menino da Porteira, então assim, ele já fala tudo, lá faz aquele parangolé de cidade dentro, né? Pode pular, Chitãozinho e Chororó está em 2010. Aí foi o fato para eu colocar até algumas fotos minhas para o Tinoco, porque eu tive uma. Mas eu tive uma unidade de frequentar a mesma casa do Tinoco, né? Tanto que agora eu entrevistei o filho do Tinoco para falar alguma coisa do doutorado, né? Então ele participou, né? Tinoco, Chitãozinho e Chororó, 2010. Aqui, por incrível que pareça, vocês me veem muito pouco de camisa que não seja azul. Tem algumas afinidades com o Roberto Carlos. Essa daí, quando eu falei para os meus filhos que eu ia fazer uma entrevista com o Tinoco, pai, você vai ter que ir com a camisa marrom, porque eles é raiz, é cor da terra. Eles me emprestaram uma camisa marrom, porque aí ficou a camisa marrom. Aí você trouxe essa foto para afrontar hoje. Aí ele me fala, exato. Aí ele me fala, né? Tem um vídeo no YouTube lá que eu coloquei, inclusive foi a última entrevista. Seria um furo se eu fosse um jornalista de nomes, tá? Porque o filho dele, ô Zé Renato, você me manda aqui, vê se publicar, meu pai não tem, foi o último vídeo que você fez. 10 dias depois o pai morreu. Foi em abril, de 2012. Então, assim, ele me fala do circo, que era o alvo do sertanejo e tal. Ele falou, pois é, Renato, faz 2 anos que eu fui lá convidado, em 2010 eu fui especial. Mas na época que ele vem com sertanejo desde 86, mas porque a mídia, porque o Chitãozinho, porque o Zé de Camargo, eles têm fama, nós acabou a nossa fama, né? Então agora eles levaram eu lá, já estou perto de morrer, ele falou assim, levaram eu lá e fui, Eu fiquei meio que assim, né? Pode pular. Aqui, ó, eu faço, foi em 2010, nesse ano mesmo aí, onde eu fazia, né, um quadro de humor numa televisão, eu brinco com ele, entrevisto ele, pode pular, né? Esse foi o programa, tal, estou num personagem meu, 2011, pode pular comigo. Mas eu achei assim, poxa, ele falou uma grande verdade, né? A mídia pega aqueles. Ele fala de música raiz, Roberto Carlos, em todos, no 86, 98, todos. Só que a música raiz, se você for ver, não vem com o Tonico Tinoco. Agora não levava os nomes porque eles não tinham nome mais, não ia resolver, né? Agora quando estava morrendo já, talvez até por intermédio de Chitãozinho e Chororó, levou ele lá, né? Aqui o Teló, né? Que também era do outro gênero de tradição. Vou falar brevemente no quarto capítulo, mas não é esse o objetivo. Cantores que estavam no outro gênero e vieram para o sertanejo. Tá. 2012. Aqui, acho que para trás, Daniel, eu falei. O Daniel. Foi Menino da Porteira, 2009. 2009, é verdade. Pode ir lá. Aqui está, na Castela, que já temos a última aí, que participou em 2023, né? Que é ela que está aí na novela, né? Como é que é? Coração Acelerado, né? Isso, da 7. E ele falando, né? Olha onde eu tô. Tá quase aparecendo lá.
foi o beijo que eu dei, foi o beijo que eu dei, mas ela é da cantora agora mais recente sertanejo, que é a Agrunejo, né? E acho que se fosse por, colocaria mais pode pular. Aqui está o Roberto Carlos, que em 98 eu vim numa linha do tempo, mas aqui, como eu estou falando disso, eu passo para 98 novamente. Ele gravou lá no Medici, olha, cronograma. Ele grava o Baile da Fazenda, que é sertanejo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se o Roberto Carlos não tivesse mantido aquele êxito dele, que todos eles foram saindo na época da ditadura, ele permaneceu, abraçou e ficou do lado, bem e tal. Se ele tivesse sido como o Sérgio Reis, que confessa isso, está na minha tese, que ele grava em 73, o Menino da Porteira, arriscando, né? E deu certo, né? Então, produzido pelo Tony Campelo, ó, vai dar certo, cara, tenta, e deu. Aí, nem chapéu na cabeça, estava com roupa de Jovem Guarda. Ele fala isso, eu não queria mais gravar sertanejo, uma música aconteceu. No próximo, de 75, ele mete chapéu na cabeça e vai cantando. Se o Roberto Carlos não tivesse tido a sorte, dentro da Jovem Guarda, como o Sérgio Reis estava caindo coração de papel, ele teria metido o chapéu na cabeça e tinha cantado sertanejo, tá? A mídia. Mas ele estava aí cantando, deu certo, uma voz bonita, um grande talento, tá? O que é, eu falo. Cantei muito do Roberto Carlos, não canto mais. Tem uma música minha, inclusive quando eu viajei para Israel, tem coisas que eu gravei para fazer um clipe lá, sou meio doido, né? Fiz umas roupas, mandei uma costureira fazer tudo, e fui dentro do Mar da Galileia, filmaram eu, fiz um vídeo e tal, uma música, eu fiz uma homenagem a Jesus. Enfim, né? Mas acontece que eu fiz, o povo corria de mim, e eu estava lá, eu fiz muito filmezinho, por exemplo, na Fortaleza de Massada, o que eu fiz lá, né? O pessoal estava na frente, eu fazia, e depois eu fiz um clipe, e me coloquei como na tela verde, né? Chroma key. E coloquei eu cantando lá, porque não dava tempo. Eu só fazia quando os caras me filmaram, né? Mas eu estava lá para também ver e visitar, né? Para visita. Mas eu fiz isso e guardei no celular. E tem muitas coisas que não tem tempo de fazer em tela verde, né? Dá muito trabalho, muito. Mas eu fiz, cantei, Jesus Cristo, eu estou. Depois eu começo a pesquisar, Roberto Carlos, eu começo a ver no primeiro capítulo, quando eu vou associar o Sérgio Reis, que fala que a ditadura militar foi o melhor tempo da vida dele. Isso está no meu terceiro capítulo. Falo no primeiro, mas depois, brevemente, estou falando, já falei. Aí no terceiro vou me estender quando ele faz as caravanas, que ele tranca as estradas, a gente morre, né? A ambulância não pode passar, querendo se unir os caminhoneiros, aí eu vou falar, que ele dá entrevista também, né? E aí ele fala, ditadura, escuta bem, 64 foi o melhor tempo para mim. Aí eu associei o Roberto Carlos, que também vou falar dele, não é pesquisa dele, mas eu falo dele também no terceiro capítulo, né? Então, eu sou muito fã, portanto, tenho os primeiros discos dele, tenho os livros dele, a biografia dele, paguei caro, tem. Comprei 32 revistas da época, perdida, porque eu jogava lá no Mercado Livre, vi o Roberto Carlos na capa. Esse é. Chegava lá, abria, não é, puta, perdi mais 50, 80 reais. Aí um dia eu fui na hemeroteca, Biblioteca Mar de Andrade, e tô lá, falei, eu quero pesquisar isso aqui, e jogar lá, me ajudar, né? O pessoal colabora muito lá. Aliás, eu trabalhei lá, né? Muito na biblioteca. Aí eu tô lá, puta, eu falei, não acredito, acho que foi a terceira, se eu não me falo na memória. Como é que é propina na Petrobras? Ele está aqui no meio. Para quem chegou agora, eu mostrei, né? Mas teve alguém, por isso que fiz questão que a Carla e as meninas, se a Carla, a Clarice A e Cláudia. mais a Carla, né? Mas também a Cláudia abordou esse tema aqui, né? Aliás, acho que aí eu passei, mas passou rápido, né? Não, é agora, ó. Ah, gente, é verdade, tá vendo que você perdeu? Ah, tá aí, ó. Tá vendo? Ele recebe na época, em 79, uma emissora de rádio, resumindo, valia 2 milhões, né?
Ele está aqui. Mas ela já falou só para vocês verem aqui nessa revista, tá? Pode passar, Paulinho. Aqui eu fiz foi a Luísa que me mandou esse daqui. Na época ela falou, olha só o que está acontecendo aqui na PUC São Paulo, é interessante para você. Está lá na referência à publicação. Né? Uma pesquisa de cantores que são da direita. Eles estavam fazendo um evento e tal, e apareceu isso daí, né? Sertanejo, 28%, religiosos, 15%, isso foi na época da política aí e tal. Música gospel, mas o sertanejo em apoio, seja não Bolsonaro, mas apoia a direita. Pode pular, esse é o objetivo, né? Considerações finais, né? Por isso que a participação dos cantores sertanejos, em especial o Fim do Piano e Roberto Carlos, pode ser compreendida, sobretudo, como uma estratégia midiática vinculada à lógica da indústria cultural. Ademais, considera-se como hipótese complementar a finalidade política desses artistas com setores da direita. É o que está lá na página anterior. Ainda assim, ressalta-se que Roberto Carlos permanece como um artista de grande talento e ampla popularidade. Aqui está a referência próxima? Tá. Referências, né? Pode pular, eu gosto muito dessa foto aqui, que foi em 83, quando cheguei em São Paulo. Biblioteca da Lapa, 1983, estou cantando lá. Nunca mais voltei lá nesse palco, mas eu adoro terminar meus PowerPoint com essa fotinha. Ouvi, né, de todo mundo, além de uma partezinha do que o Zé estava falando. Portanto, eu nem sei se o tema acaba, quer dizer, o tema específico acaba coincidindo com alguém, mas eu conversando com a Heloísa, achei que assim, uma contribuição poderia ser falar um pouco daquele episódio do Festival de San Remo, que eu não sei se alguém chegou a comentar. Não, mas eu acho que o Rafael está aqui 2 vezes cedo também, né? Eu acho que a gente pode colocar como uma conexão, porque algumas coisas, por exemplo, o próprio Rafael era para estar agora, depois a gente mudou um pouquinho a programação, então a gente misturou coisas de natureza mais técnica, mais política, mais artística, mas nós falamos sim do prestígio que ele passa a angariar, o Roberto, professor lá no Instituto de Artes, então ele vai falar muito sobre esses aspectos de dicção. Não sei se é exatamente isso que ele vai falar hoje, mas o tema é este aqui do Sanremo, né? E da canzona perché. Vivo nel Sud America e si appresta ad esserlo anche a casa nostra. Contento? Molto contento. Molto contento. Sì. È la prima volta che canta in Italia, ha fatto altre prestazioni mi pare, no? No. La prima volta è che uno che si fa. È la prima volta che partecipa a un festival. Sì. Quindi si può accontentare, un primo premio sta bene. No. Bene, via con Roberto Carlos. Grazie. Muito feliz, muito contente e não sei nem mesmo o que dizer, dada a emoção que eu estou nesse momento. Grazie. Naturalmente ha detto che è emozionato e che è molto felice di essere arrivato vincente. Muito interessante que a gente já ouve na fala dele em português essa voz anasalada, né? Curioso. Para mim foi um presente poder olhar para isso, né? Eu nunca tinha, sabia da história, nunca tinha ouvido. E há muito tempo me afastei de escutar Roberto Carlos, quer dizer, dentro do possível, né? Porque sempre acontece, né? Da gente escutar, é o áudio ubíquo, né? Está em todo lugar. Mas eu me lembro, isso me levou, como o Zé estava falando de nostalgia, né? Num tempo em que era possível ter acesso a um compacto, a um LP. Chega a me lembrar na minha infância 2 momentos em que eu fui, antes de depois me interessar por música e de me afastar desse repertório, eu fui realmente comovido pelo Roberto. Em alguma canção que tinha a ver com um filme, né? Aquela Tanto Amor.
eu cheguei a aprender a tocar e cantar no violão quando criança. E depois eu fiquei muito impactado por aquela música que falava das baleias. Também eu me lembro disso claramente antes de depois me focar em outro repertório e de tentar me livrar um pouquinho dessa pressão midiática, né? E da estética toda que fica, às vezes, criando umas barreiras para quem poderia de repente estar admirando ali e compreendendo as contribuições, né, no campo não só da música popular, isso só para me ater a questão da música, né, propriamente, não de todas as coisas que atravessam a música, mas no campo da música popular e no campo do canto em português. Então esse olhar para essa canção especificamente e pensar um pouquinho isso no contexto das outras coisas do Roberto que eu ouvi de antes e depois, foi realmente uma oportunidade muito grande de aprendizado. Primeiro, assim, a minha expectativa era vou encontrar o Roberto cantando com muitos erros de pronúncia de italiano, e não encontrei isso. A realidade ali é assim, você tem as coisas típicas na comparação da pronúncia falada e principalmente, como fica evidente, cantada do italiano, do português e do italiano. A gente tem algumas questões assim que eu posso elencar as mais importantes. A nossa nasalização é completamente diferente da deles. Quer dizer, eles não têm vogais nasais, mas mesmo o modo como as consoantes nasais, quando ele fala canto, ele canta canto como a gente pronuncia, né? Ele não vai falar canto, o que não é grave problema, né? Ele consegue contextualizar isso muito bem, você entende como um sotaque e ele continua cantando. Então isso está ali. Outra impressão do português sobre o italiano é o que a gente faz com as vogais no final de palavras ou de sílabas, que a gente tende a atenuar, né? Eu acho que ele lidou muito bem com isso. Quando aparecem aquelas consoantes duplas que a gente não consegue pronunciar muito bem, ele se vira muito bem com isso, né? A pena, não é grave o que acontece, né? Depois eu fui checar a participação dele no Sanremo em 68. Claro que tem a ver com o convite que foi feito dessa composição lá da chapa, né? Porque o Sanremo existe desde 51, está atualmente na edição 76, né? E de 51 a 71 a competição era das canções, quer dizer, havia 2 intérpretes interpretando a mesma canção e na maioria das vezes era um italiano e um intérprete estrangeiro, e a ideia era que fosse então premiada a canção, né, que seria então valorosa independentemente do seu intérprete, né? Depois isso passou a ser como é hoje, né, um intérprete, uma canção. E foi então o Sérgio Endrigo, que é o autor dessa canção. Tem um coautor, né, que também se chama Sérgio, o nome, se a gente avançar ali, é um letrista importante que atuou também com Chico Buarque depois, e Sérgio Barsotti, que é principalmente letrista, né? E o Sérgio Endrigo então também venceu o Sanremo então 68, porque eram assim 2 vencedores. Então, claro que para a gente fica a questão da vitória do Roberto Carlos, mas então venceram os 2, né, cantando então com pequena variação de arranjo essa canção na versão que o Roberto gravou alguns dias antes, no mês anterior. Então esse Sanremo de 68 foi em fevereiro, né, e em janeiro o Roberto foi para Milão, na CBS, gravar sob a orientação do Sérgio Endrigo, provavelmente para cuidar da dicção, porque isso poderia ser um fator de impacto. Tanto é que foi mesmo, que no mesmo ano tinha uma canção que era também interpretada pela Dionne Warwick, grande cantora, mas que depois eu fui escutar, não tinha ouvido também a canção italiana que ela canta, e o impacto da língua, da pronúncia do inglês sobre a canção, ele é muito maior, né?
Agora, para além dessa coisa que então, como eu disse, por que esse assunto, né? Porque eu esperava que o Roberto mandasse muito mal, né? Muito mal na dicção, né? Depois foi ótimo isso ter acontecido, porque me abriu espaço para uma outra coisa, né? Que é a seguinte: a problemática da dicção, da pronúncia no canto, ela está no território de uma coisa que eu começo a perceber, né, e a tratar há um pouco tempo, né, no campo da prosódia cantada, e eu traço um paralelo. Quer dizer, se a gente tem aquela relação texto-música, a problemática da musicação de um texto, como relacionar texto e música, no campo da performance a gente tem a relação entre música e fala, né? Como cantar a fala, né? Ou como falar o canto. Então aquela intersemiose que tem ali, né, nessa relação texto-música, ela vem para o campo da performance vocal, nessa relação entre canto e fala. Então todo o canto, ele, de certa maneira, quando a gente fala o canto, e aí dentro dessa vertente do que é o canto no Ocidente, aquilo que a gente entendeu como o canto lírico, que tem essa evolução moderna, né, nessa relação eurocêntrica, né? Esse o canto é um canto que é inventado sobre a língua italiana quando ela nem era falada, né? Antes do italiano ser uma língua falada. E o que acontece com o canto, né? Estou falando isso muito a grosso modo no processo, né, esse processo nômade, né, de aquisição e de recriação nas culturas, é um pouco que a tradução do canto. Então, se eu vou cantar em alemão, eu canto em língua alemã, só que o canto continua, entre aspas, sendo em italiano. Então, é um processo de tradução do canto, né? Isso aconteceu, né, e existe, por exemplo, no entorno primeiro da ópera, mas depois da canção de câmara, no Lied, isso é muito emblemático. Quando a gente vai falar no campo da língua francesa, melodie, isso vai acontecer também. Há esse processo de tradução, que ele é um problema em relação ao português, especialmente o português brasileiro. Ele é um problema maior para a gente aqui no Brasil do que foi em 2010. Nós fizemos um grande encontro entre brasileiros e portugueses, né? E além das discussões, cantamos todos lá, e me parece que fazia todo sentido a gente ter tido o Mário de Andrade tentando tratar a questão da pronúncia cantada do português na década de 30, e lá em Portugal eles nem estavam preocupados com isso, até brincavam um pouco comigo: a gente inventou a língua, agora vocês aprendam a cantar nela, né? Eu dou o troco dizendo, mas Camões a gente fala melhor do que vocês, porque vocês começaram a ter muita influência do francês e do inglês. O problema do canto lírico em português ainda existe hoje. Eu até adoraria que essa polêmica suscitasse algum movimento. Claro que é melhor do que há anos atrás. Há 20 anos atrás, quando uma pessoa jovem chegava na banca do vestibular para cantar, era estranho cantar em português. A pessoa está cantando em português e era muito estranho. Hoje mudou muito, mas ainda a gente não chegou onde pode, né? Está muito perto, novas gerações vão nos salvando. Eu acredito que esse trabalho do Roberto, quando ele se dá conta, né, que tem uma certa maneira de cantar em português, que para além do que ele estava acontecendo já numa primeira tradução da música para o português, que seria o rock, né, naquela época, sob a influência, no caso do Brasil, de tudo que estava acontecendo a partir do final da década de 50, com a tecnologia, né, de captação e a bossa nova, então trazendo a música muito mais para perto do modo de falar, eu acho que o Roberto tem uma importância maior do que eu tinha me dado conta nesse processo. E aí, no final da década de 60, isso fica muito claro, né? Eu acho que a motivação de levá-lo para San Remo, precisava pesquisar isso melhor, ela vai mais por uma via mercadológica do que outra coisa, né? A CBS está querendo vender nos territórios, né?
mas tem essa questão da internacionalização. Agora, ela evidencia para mim, né, uma certa intencionalidade. Não sei do que é feita essa intencionalidade. Eu, como acadêmica, sempre acho que tem outras maneiras de tratar, né, do conhecimento do que a nossa, né, que em geral vai sempre falar sobre as coisas, né? Ele, na base do que ele faz, me parece que ele expõe algo de consistente, né, ao trazer essa música para um canto que tem um pouco mais de energia do que o canto, né, da Bossa Nova, a proposta do João Gilberto, que eu vim ouvindo também por causa do Roberto agora, e se você vai lá perto, você vai ver que há essa condução, o modo de fazer o legato é outro, ele precisa ser traduzido, né? E o Roberto, quando ele se coloca ali, ele parece que ele descobre um caminho, né? Ele diz que a música, essa chamada música romântica, que dialoga muito com a canção italiana, que o próprio Festival de Sanremo, naquela altura, buscava difundir, né? E o Roberto tem uma outra gravação dessa música no LP ao vivo de 88. Ali a gente vê, né, seria muito legal, uma outra oportunidade de a gente ouvir a evolução daquilo que já está embrionário. Ali ele consegue, na minha escuta, né, trazer um pouco mais um certo fraseado, com uma colocação, com uma emissão vocal mais presente, mas ainda preservando e, na verdade, ensinando como, de um certo modo, preservar características da pronúncia do português. E um traço que eu percebi também, numa escuta, é que isso envolve ele trazer para o canto um pouco mais daquela nasalidade, que não é claro, é uma característica muito marcante dele, mas é um traço importante da tecnologia do canto lírico. Quando inventaram, a invenção do canto lírico envolve, né, ali a gente está falando, né, no princípio da ópera, envolve esse acoplamento da nasofaringe, né? A ciência da voz vai explicando isso melhor. Quer dizer, você tem esse componente de uma cavidade que é importante para ressoar, né? Para reforçar ali na produção vocal frequências agudas. E você percebe, comparando uma versão e outra, que ele vai por esse caminho, né? Claro que isso é um prato cheio para caricaturas, mas ele faz isso com grande equilíbrio, né? E isso é um traço do que ele consegue assentar. Eu fui ouvir depois outras pessoas que gravaram isso, me chamou muita atenção a gravação da Zizi Posse, que também gravou um álbum de canções italianas, e é nítida a influência que ela tem das escolhas do Roberto. Ela coloca lá, na música popular a gente tem, né, essa maior evidência da colocação de uma personalidade própria na vocalidade. Isso acontece no canto como um todo, mas fica mais ali evidente na superfície. E ela faz isso, mas ela, na minha escuta, acaba revelando também uma influência do que o Roberto traz. A pronúncia dela ainda é apuradíssima. Ela tem uma gravação com a filha, e a filha não tem o mesmo cuidado com a pronúncia, né? A Luísa, né? Luísa Posse. Uma gravação ao vivo com as duas. E ali a Zizi, ela faz operar, né, esse tratamento da pronúncia do português cantado dentro de um modelo de canto que está dialogando com esse canto italiano também, da mesma maneira que eu entendo que ele está dialogando com outros modelos de canto regionais, né? O Zé estava falando sobre isso, mas então dá a impressão que ele faz escola
né? E não é à toa. Eu para não me estender muito, até acho preferível não mostrar coisas que estão ali, talvez mais para um outro momento a gente falar, né? Eu comentei aqui da gravação de estúdio, que foi realizada momentos antes, depois a gravação no festival. Tem uma curiosidade, a gravação do estúdio e a gravação que ele faz em 88 tem outra letra. E ele e o Endrigo fazem uma versão, a letra deve ser do próprio Endrigo, mas ela é mais compacta, né? É curioso que essa outra letra tem mais a ver com o jeito do Roberto contar a história. Essa outra ficou um pouco, nossa, tem uns versos assim que exigem muito né, de aproximações, né, imagéticas, mas quando você olha a versão de 88, né, quer dizer, a gravação do estúdio, né, que não é essa que a gente ouviu ao vivo, e a gravação de 88 tem um pouquinho mais de letra, mas as características da vocalidade não diferem, né? Tem esse salto que eu comentei, né, entre 68 e 88. E essas são as capinhas, aqui ficaram um pouco retangulares, mas é o compacto, né, da Itália, o compacto lançado no Brasil. Esse que engana quase todo mundo, que a gente acha que foi lançado, o LP, em 68, mas ele foi lançado em 76. Inclui a canção FT, mas tem, na verdade, uma coletânea das coisas que ele gravou. É a projeção, tá? Que tá quadradinho. Eu acho que é o projetor, que esticou. E ali é a capinha do... Parece que é DVD, né? do ao vivo, mas são todos compactos e LPs, né? Deixa eu ver se tem uma coisa. Isso aqui são os tópicos das coisas que eu falei, né, antes, e aqui são só algumas outras coisas que têm mais a ver com a pesquisa técnica, que em outro momento, né, se a gente tiver a oportunidade, a gente conversa um pouco mais. Mas o que eu gostaria mesmo, assim, acho que esse é o último, de deixar como, assim, como uma afirmação dessa escuta, né, das impressões, que não chegaram próprio a um estudo aprofundado, mas assim, me aguçaram esse desejo. Eu agradeço muito a Elo e ao Musimid, porque isso estava um pouco deixado de lado, e é tão importante que hoje na minha aula de manhã de dicção para cantores líricos, eles não conseguem fazer essa relação que, para mim, né, é muito clara entre a problemática que o Roberto ajudou a resolver na década de 60 e que não foi muito bem resolvida ainda até hoje no campo do canto lírico em português, né? Para mim, isso foi uma boa oportunidade. E aí me faz lembrar, e aí, quando eu lembro dessas coisas, penso na Elo também, daquele ensaio, né, o Grão da Voz, né, do Barthes, né? E o Grão da Voz, ele pega assim o Roberto Carlos do Lied, né, que é o Dietrich Fischer-Dieskau, e fala: esse cara não é legal. Eu gosto mais do Jacques Panzerrat, que é um... Esse acho que é o Amar Schumann, não é? Oi? Esse texto acho que é o Amar Schumann. Não, esse é o Grão da Voz, que não está no livro Grão da Voz. Está no Óbvio Obtuso. Né? E aí ele fala isso. Então, quer dizer, é como se e aí ele vai falando que todo mundo gosta. Isso é tão importante que quando morreu o Fischer-Dieskau, como a gente não ouve muito repertório, mas fala muito dele, né? Alguém na Folha de São Paulo escreveu: morreu o cara que o Barthes não gostava. Alguma coisa assim. Não é que ele não gostava, é que ele estava chamando a atenção para o fato de que o Dieskau não tinha o grão, enquanto o tal do grão, que é uma invenção do Barthes, enquanto que o Panzerrat tinha. Ele fala nesse artigo que o Dieskau era muito... Aí tem que fazer um trocadilho infame, né? Que ele era o Fischer-Dieskau, né? Porque ele gravou tudo.
né? Ele fala assim, era o rei do microsulco, né? Ela gravou tudo e muitas vezes. Então todo mundo teve uma impressão na escuta daquela dicção do alemão, né? Enquanto que ele admirava um cantor que estava fora disso, né? Que tinha uma gestualidade preservada na fala. Eu acho que o Roberto, e aí foi uma provocação para mim mesmo que eu compartilho com vocês. Ele é o Fischer Disco, mas que na verdade é como se o Panzerhaft fosse o Fischer Disco. Ele gravou e imprimiu na nossa escuta um modo eficiente, né, potente de realizar o canto em português. Mas é algo a ser ouvido. Era isso que eu tinha a dizer. Achei um barato, mas não vou comprar tudo. 6.900, vai ter 6.900 no Mercado Livre. LP, louco por você. Esse meu na época eu paguei 600 em várias. 68. 61, né? O primeiro. Teve os dois compactos, ele tinha feito um compacto antes. Sim. E aí ele consegue o primeiro contrato, que é esse disco. Só que foi tão rápido que aconteceu que nem deu tempo de fazer foto dele. E resolveram, não sabia direito, aí resolveram lançar com essa capa, que é uma capa romântica, né? É um casal de modelos. É um disco que algumas músicas parecem muito com o João Gilberto. Não, porque é uma mistura, né? Da tentativa dele anterior e tinha samba canção, mas já tinha alguma coisa que ele para bolero e um pouquinho de twist. Ele ainda é uma miscelânea, né? Tem uma história engraçada com esse disco, porque no Maranhão, eu sou do Maranhão, pra quem não sabe, a gente fazia faculdade e a gente ia no Bar do Léo. O Bar do Léo era um bar que ficava dentro de uma feira e ele colecionava música, vinil, disco e colocava. E era só MPB. Chegava um dia lá, você quer ouvir, eu vou colocar Luísa, e ele colocava Luísa, tocava não sei, Tom Jobim, não sei quem, não sei mais quem, Rafael Rabelo. Pá, né? E aí ele tinha essa coisa do colecionador preciosista, né? Agora eu vou colocar uma coisa que ninguém conhece. Colocou esse, louco por você. A gente ficou, quem parece o João Gilberto, parece que lembra um pouco, chega de saudade, né? A melodia, né? A música é do Carlos Imperial. Você é do Maranhão, Adilson? Do Maranhão. Eu estive lá em Barreirinha, eu fui lá na Lençóis de Maranhão, esse lindo lá. Você já conversando com um rapaz numa padaria, aliás, só foi padaria, né? Quando tem aeródromo, do aeródromo. Aí, conversando, ele falou, sou de Barreirinha. Eu falei, caramba, eu fui lá e lá, a gente ia umas quebradas lá, de jipinho, né? Dos turistas lá, até chegar lá, Lençóis de Maranhão, esse lindo lá. Eu gostei demais. Faltou um pouco de estado do Brasil para eu mandar. Falta alguns do norte, mas esse ano não viajei não. Nossa, muita coisa. Não tem pergunta. Não, ouvir, o pessoal tá tímido agora. Agora eu quero ouvir esse álbum de 61. É interessante que analisando as capas, a única capa acompanhada foi por acaso. Não era pra ser nenhuma. Não era pra ser nenhuma acompanhada, então. Então, eu acho que a Marta vai mostrar, porque ela pediu para ter um arquivo à mão, assim, de stand-by, a versão de detalhes, ele não pode deixar detalhes fora aqui, né? Ouvindo a gravação, claro que no YouTube você tem muitas perdas tecnológicas, quando assim, a gente percebe que a pronúncia dele é muito diferente das mais recentes. Não sei se tem que haver com esses botox, essas coisas todas, se simplesmente ele está sendo mais, digamos, com aspas ou não, displicente, ou se é uma nova maneira, uma nova onda. Mas a gente pode perceber. Gravação recente? Sim, porque. E outra tá coisa. Agora. Vai fazer 85. Não, mas o R. Mas é uma mudança, né, importante da área dentária, de musculatura, a voz começa a ficar diferente por conta. Mas me parece. Acho que a gente precisa olhar um pouco melhor, pedindo ajuda ao Zuntori e outros aí, nossos queridos autores. Está com o Augusto aqui, que é o aluno da disciplina, que está fazendo umas
reposições hoje também. Mas é interessante como às vezes também tem modas, porque o Tom Jobim, no começo, ele falava R vibrante, né? Depois passou a ser o R carioca, e ele ainda não era velho. Recentemente teve uma moda do S esquisito também. Começou a ficar interessante. Mas o bagulho começou a aparecer as coisas. Mas assim, mas não. Eu falo da articulação, assim, não é tanto esse detalhe técnico, a correção, mas é o papel que isso tem na condição da pessoa conseguir expressar essa palavra cantada, né? Isso, então, é impressionante. Acho que isso é a grande pesquisa. A pessoa querendo se expressar cantando numa língua, né? Mas fazendo essa colocação aí, os 2 álbuns o próximo prometo que eu vou gravar, porque eu falo porteira, eu falo porque, né, é o sotaque mesmo, né? Embora um dos meus colegas falasse, é mineiro, não, sou paulista, mas é assim. Agora, eu gravei o CD, eu achava que eu tinha que falar, e sempre fui eu que produzi, né? Eu achava que falar porque, carioca, não sou carioca, porque eu achava que quando eu gravava, eu mesmo ouvia, porque não sei o que, né? Lá falando porquê, porteira. Eu falava porteira, puxar um pouquinho o R do carioca. Eu não falei mais isso. Então, às vezes tem isso como a existem modas para opções. Anteontem eu estava torturando, né, o músico, pegando, não Roberto Carlos, mas pegando um bolero esquisitíssimo, uma letra paradoxal, que se chama Envidia. Conhece essa? Envidia? Eu acho que você me mostrou. Já falei, que é uma letra completamente louca. E aí eram 4 intérpretes diferentes, e aí as nuances estavam assim, 2 cubanos, só que um mora na Espanha, o outro estava em Cuba, e a maneira de escandir os versos, de dizer, e como era a pronúncia, né? Um fala envidia, o outro fala envidia, as caretas, a gente ouve, a gente vê mentalmente as caretas que eles fazem. Isso aí, às vezes, é um recurso expressivo, uma marca. Você vai pegar música muito fácil. Eu tenho só para contribuir, né? O comecinho do Roberto Carlos, e mesmo essa fase do Tom Jobim que está estudando, tem a ver muito com um modelo estabelecido pela Rádio Nacional, né? Sim. Que é o que vendia, né? Todo mundo tinha que falar aquele R da Rádio Nacional, né? Aí, curiosamente, o Roberto é o cara que vai romper com isso, com a Jovem Guarda, né? E depois o tropicalismo, logo em seguida com Caetano, Gil, que vai deixar uma coisa mais coloquial. Se a gente lembrar das novelas, radionovelas, telenovelas, os atores falavam, né? A porta, né? Depois, mesmo o telejornal, né? Era tudo desse jeito, né? A gente viu o Cid Moreira dos anos 60 com o Cid Moreira do Jornal Nacional dos anos 70, muda, né? E vai ficando mais coloquial, e acho que é por isso que eles vão ficando mais naturais. E agora acho que está unificado, meio carioquês, assim, e a gente não pode esquecer da banhanidade, né? O axé, essa coisa toda que vem de outros lugares. O Brasil agora é enorme, né? Então, assim, porque antes era São Paulo e Rio. Eu acho que meio de fazer um micro intervalo e dando entrada na Marta, né? Com muita satisfação, que ela é uma pessoa que estudou muito a fundo isso, uma pesquisadora de ponta, e tem muita satisfação dela ser presente e que a luz não falte, né? Mas acho que assim, existem alguns tipos de discurso que aparecem nessas letras, eu conheço pouquíssimo, né? Então, invocações, tipo, de falar um pouco, Jesus Cristo, estou aqui, não sei o quê, é muito diferente de detalhes que pode ser de frente para a pessoa com quem ele se rompeu e não aceitou, mas pode ser perfeitamente uma carta, leitura de uma carta em voz alta, com a pontuação e tudo, que parece bastante interessante, né? Então, dependendo também do gênero da canção, que a gente falou um pouco de manhã, que eu amarrei ali, que eu achei interessante, é que ele também une gêneros mais que tradicionais, como o foxtrot, né? O valsa, ele pega esses gêneros mais consolidados, bolero,
Isso aqui para mim é um bolero. E o pior é que eu fiquei ouvindo Manzanero cantando isso. Não é? Então, quer dizer, tem a ver com a expectativa de como se interpreta determinado gênero, como se pronuncia para se tornar comunicável, o que a tecnologia com certas características permite se fazer a mais. Tem uma série de coisas interessantes. Mas ele traz tudo, né? Isso é impressionante, traz tudo para a dicção dele. Então, não é só uma estética musical, do tipo de arranjo, do tipo de instrumentação, mas parece que tudo funciona, né, do 68, mas isso vai, a partir do modo dele cantar, eu acho que ele vai conseguindo construir isso. Uma pergunta específica da música, Chega aqui mais perto do microfone captar. Da câmera. Pode, tipo... Fala de para ficar audível na gravação. Eu pergunto sobre identidade, criação de uma identidade vocal para fins comerciais. Haja vista que naquela época estamos falando de rádio. Então era importante que ao tocar no rádio sua voz fosse reconhecida e alguém dissesse, é fulano. Então a pergunta é sobre toda essa construção de uma identidade vocal com um fim comercial e no final... Eu não sei se tem a intenção, né? É difícil saber qual é. Quando eu penso numa figura como o João Gilberto, e depois o Roberto, né? Eu não sei o quanto que o que move é esse resultado. Mesmo a ideia de sucesso, eu não sei se ela está atrelada no primeiro momento, porque não dá conta. Há um trabalho artístico, de fato, né? Que ele parece que é natural. Né? A impressão que me dá é que ele está ali consciente, de algum modo, de uma pesquisa, e ele está, né, mais do que, por exemplo, fazendo um sucesso, ele está influenciando, né? Fazendo com que outras pessoas, artistas, sigam esse caminho ou entendam que é por ali. Eu não sei de que modos, né, que depois a pessoa vai também se dando conta de que isso é importante para desenvolvimento da carreira, mas eu fico com uma ideia um pouco romântica, talvez, de que no primeiro momento o artista ele quer fazer a arte dele, ele precisa fazer aquilo, na verdade, que inclusive não faz a diferença. Eu fico olhando o Zé com todas aquelas imagens, a impressão é que o Roberto Carlos nunca saiu do palco. Entende? É vida e obra, coisa que eu só vejo nos bebês, né? Que separam vida e arte, né? Mas é uma vida inteira naquilo. Não sei se eu consigo te responder, mas eu penso muito que é o trabalho sobre a arte que é a vida da pessoa. Né? Digamos que esse está feliz com influência, porque precisa ter um Midani, alguém assim que canaliza aquelas pessoas naquele momento, com aquela tecnologia. Porque quantos, eu fico pensando, por exemplo, pegando o exemplo do esporte, quantos se prepararam para esses certames, esse negócio, de repente estourou uma guerra, que era um momento, cara, ir lá e de repente foi suspenso, não tem mais por causa da guerra. Então, às vezes, acontecem também circunstâncias diversas. Então, é aí que a gente precisa realmente fazer um estudo muito aprofundado para ver toda essa composição. De um lado, existe a intenção autoral, a intenção artística. Lembra que a gente estava falando da poiesis, estases, meio por aí. Mesmo. Né? Do fazer artístico com competência, com consciência. Na base daquele próprio fazer, né? Porque eu não vejo assim o Roberto Carlos pensando como eu estou pensando na dicção dele, no papel, na característica. Isso talvez, com muito esmero, trate da poética, mas a poiesis é a coisa a se tratando no próprio fazer, né? Então, eu
sem saber, eu sugeriria buscar que em qualquer situação existe a pessoa em si que tem sua competência, etc. E também tem as circunstâncias que vão permitir com que isso aconteça ou não. Vamos ver o que a Marta tinha a dizer da nossa lição. Mas é legal que o Zé, aquela ideia do Zé de falar que talvez ele fosse capturado por um repertório, né? Em determinado momento colocasse um chapéu sertanejo. Não tem dúvida disso, cara. O Sérgio Reis foi assim. Mas aí ele ia realizar o português cantado ali naquele repertório. Com certeza. Agora, também ajudando a identificação de voz, né? Eu sempre fui muito, hoje tanto fiz. A partir do sertanejo universitário e agora esse agronejo, ninguém é ninguém. E todo mundo é todo mundo, tem dinheiro para pagar a mídia, né? Sabe quanto que o papai da Ana Castela tem 300 fazendas, não comprou a Globo, e é isso, pacote, quem rica, não é ela. Bom, mas é boa, dentro do gênero, que tá, né, você, lá do interior, vem assim, pegando aquela cultura lá, continuou aquelas coisas que vem um pouco antes ainda, né, a turma do caipira, do Cornélio Pires, se trazendo para o sertanejo, para o microagronejo. E a linguagem da internet, né, das mídias sociais, que é todo mundo está falando. Então isso daí, mas identificação de voz é muito interessante. Por exemplo, se ouve no rádio até hoje, na época, Chitãozinho e Chororó, é o tipo de voz, Zé de Camargo e Luciano, Daniel, João Paulo Daniel, né? Leandro Leonardo, estive lá na cidade dele, terra do tomate, né? Então, ruimzinho, vozinha fraquinha, o fazendeiro botou a voz dele, trouxe isso para São Paulo, gravou, estourou. Mas é diferente, seja fraco ou ruim, mas é uma identificação de voz. O Roberto Carlos, a voz nasal, né? Você fez a colocação, mas aquilo, cara, você ouve, e sempre ouvir vai saber quem é ele. Né? Tanto que teve um tempo que a mídia também, alguma coisa de pesquisa seria interessante nesse sentido aí. Teve uma época que ele teve um pouquinho de tremer um pouquinho com o Amado Batista, que é de brega. Porque o Amado Batista estava dominando o Nordeste, Goiás e Minas Gerais. Por quê? Porque também tem um tipo de voz diferente. Muitos tentaram imitar. Uma dicção própria, né? Ele conseguia assim contar como, as histórias. Vou ter que mas imitar não funciona. Agora no quarto capítulo estou fazendo a colocação do imitador do Sérgio Reis. Encerrar, gente. 3 minutos para marcar.